Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos nossa quarta aula de matemática e nosso conteúdo de hoje vai ser sobre expressão algébrica racional e irracional. Então, fiquem ligadinhos no vídeo. Oi, gente, então vamos lá dar início à nossa aula. Vejam, o nosso conteúdo é expressão algébrica, como eu já falei, e expressão algébrica racional e expressão algébrica irracional, tá? Então, a princípio, eu vou explicar a vocês agora o que é a expressão algébrica racional, certo? A expressão algébrica, ela é racional quando em sua parte variável aparecem somente as operações racionais, isto é, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, tá? Nesses exemplos aqui que eu trouxe para vocês, vocês vão encontrar, ó, subtração, só subtração, né? Mas aqui vocês também vão ter potenciação. Vocês vão lembrar que entre cada letra existe uma multiplicação e que vocês também estão encontrando a divisão, certo? E nela vocês têm as expressões algébricas racionais, elas tanto podem ser inteiras quanto fracionárias, tá certo? Então, vê. Ela é inteira quando a parte algébrica só aparece no numerador, ou seja, quando vocês não têm ela em modelo fracionário, certo? Ó, quando ela está, vamos dizer assim, sozinha. E ela é fracionária quando há letras no denominador, certo? Vocês vão lembrar que numerador é a parte que eu tenho em cima na fração e denominador é a parte que eu tenho embaixo, certo? Então, ela é uma fração algébrica racional inteira quando a parte algébrica só aparece no numerador, ou seja, a parte que tem letras só aparece no numerador. E ela é fracionária quando há letras no denominador, certo? Então, eu tenho aqui esse exemplo de inteiras e fracionárias. Pensando no que eu acabei de dizer, então, vamos classificar essa primeira e essa segunda, tá? Ó, a regra diz que ela é inteira quando a parte algébrica aparece só no numerador. Eu vou olhar aqui essa e essa. Qual delas duas apareceu a parte algébrica, ou seja, a parte que tem letras, só no numerador, ou seja, só na parte de cima? Se vocês fossem olhar rapidamente, vocês iam dizer, as duas são inteiras, Larissa, porque as duas têm parte algébrica só no numerador. Mas aí, vocês vão observar, ó, que no denominador eu não tenho parte algébrica nesse, mas eu tenho nesse. Então, eu posso classificar essa primeira como inteira, porque ela está de acordo com a regra, certo? Só tem expressão algébrica no numerador. E essa eu vou chamar de fracionária, não só porque ela está em formato de fração, mas vocês vão observar e lembrar da regra. Ela é uma expressão algébrica racional fracionária quando ela tem expressão algébrica no denominador, ou seja, a presença de letras, tá? Então, aí vocês têm dois exemplos, inteira e fracionária. Vocês também vão ver que na expressão algébrica irracional, nós vamos encontrar da seguinte forma. A gente vai entender que é uma expressão algébrica irracional quando na sua parte variável aparecer uma extração de raiz ou expoente fracionário. Ou seja, quando aparecer nessa parte aqui, tá? Na parte variável dela, na parte que tem letra, aparecer extração de raiz ou expoente fracionário, eu chamo de expressão algébrica irracional. Aí nós também vamos ter os termos literal ou algébrico, certo? Então, vem só. Ó, aqui eu tenho essa expressão algébrica. 8a ao quadrado bc. Lembrando que isso aqui existe uma multiplicação, certo? Então, aí, qual é o meu termo literal e qual é o algébrico? Primeira coisa que nós vamos identificar é o seguinte, que nesse 8a ao quadrado bc, vocês vão entender que 8 é a parte constante, tá? Então, o número que vier na expressão algébrica, eu chamo de parte constante, tá?
Então, o 8 é minha parte constante. E o restante, A ao quadrado BC, é a minha parte variável. Mas por que, Larissa? Porque vocês vão lembrar que variável é algo que muda, né? E constante é uma coisa o quê? Que o valor permanece o mesmo. Que aqui vocês não vão poder substituir esse 8 por outro número, porque 8 vale 8. Só que como a gente está trabalhando com letra, vocês não sabem quais são os números que vão substituir aqui. Por isso que isso é a parte variável, porque aí, em um quesito, vamos dizer, eu tenho 2 alunos, João e Maria, e eu dei 3 números diferentes para João, chamando de ABC, e 3 números diferentes para Maria. Então, quando eles forem substituir nessa mesma questão os valores diferentes que eu dei, a variável vai ter outro valor, certo? Os números aqui vão ser diferentes, por isso que vão variar, mas o 8 vai permanecer constante, porque independente do valor que der aqui, João e Maria vão ter que multiplicar por 8. Então, o meu número é a parte constante da minha expressão algébrica. E as letras com expoentes sempre vai ser a minha parte variável, certo? Vê, aqui eu tenho outro exemplo de outra expressão algébrica. Sim, outro detalhe. Quando ele estiver todo junto assim, vocês vão entender que só existe uma multiplicação, mas que os termos da expressão algébrica, eles sempre vão ser separados por adição ou subtração, certo? A partir do momento que eu tenho ele todo junto aqui, eu vou resolver quando preciso for, mas eu vou lembrar que isso é só um termo, tá? E aqui eu vou ter o quê, ó? Uma expressão algébrica dividida por um sinal de adição, certo? Eu tô dizendo dividida, mas eu quero dizer separado. Que aqui vocês têm um termo chamado 2AB e aqui vocês têm outro termo chamado 3b ao quadrado c. E vocês vão lembrar que entre essas letras e esses números existe uma multiplicação, porém, esse é o termo 1 dessa expressão e esse é o termo 2, tá? Lá na frente, no decorrer do capítulo, vocês vão começar a entender o porquê eu estou explicando isso agora, certinho? Então, assim, ó, aí aqui nessa parte nós estamos o quê? Para diferenciar o qual é a parte constante e qual é a parte variável. Então, desse primeiro termo, eu posso afirmar que a minha parte constante é quem? Não é o 2? Sim, porque é o valor que eu tenho certo. E o meu AB vai ser o quê? A minha parte variável. No meu segundo termo, o meu número 3 é a minha parte constante e o meu b ao quadrado c é a minha parte variável. Vejam que eu anotei aqui, ó, 2 e 3 são as partes constantes da expressão e AB e b ao quadrado c são as partes variáveis. Lembrando que aqui vocês têm 2 termos que sempre serão separados tanto pela adição quanto pela, aqui ó, subtração, certo? Certinho? E que ela é uma expressão algébrica e racional quando ela vier com extração de raízes ou expoente em formato de fração, fracionários, certinho? Então é isso, tá? Nossa aula de hoje é só sobre esse conteúdo. Espero que o vídeo tenha sido bem esclarecedor e que dê para vocês responderem todas as questões. Estou aqui para tirar qualquer dúvida, aguardo todas as atividades, fiquem com Deus, se cuidem de verdade, tomem todos os devidos cuidados, tá? Então é isso, estou com saudade de vocês, um beijo.